Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com a Manu, Emanuele, vem pra mim. Eu. Emanuele Bom, que vou ficar bem é. à vontade. Vi que Vamos. Não, vamos sim. A Emanuele que é biodecodificadora, ioloterapeuta. holoterapeuta. Emanuele, como é que você veio parar aqui em Querência, Emanuele? Bom, eu vim atrás do meu marido. Eu sou de Cuiabá, né? Natural? Natural. Natural de Cuiabá. E aí eu vim pra cá porque meu marido. Foi tudo muito rápido, na verdade, né? Ele chegou com a proposta numa quarta-feira. Ah, vamos. Eu falei, olha, se você achar que é melhor pra gente, vamos. Falei, aí ele foi, já resolveu que vinha mesmo. Já No sábado organizou. ele já estava aqui, e aí 2 meses depois eu vim. Então eu fiquei pra lá com a minha filha, porque tava na escola, essas coisas. Uhum. Aí terminei meus pacientes que eu tava atendendo lá e vi. Eu não tenho muito problema com mudança, vamos dizer assim. E Ser aí, adaptável. e assim, com filho pequeno, querendo ou não, a ideia de morar em cidade pequena Ah, cresce o já dá olho, uma. né? É, exatamente. Porque é diferente, né? Cuiabá, capital. Aqui, Ave Maria, Maria Helena Tem uma tranquilidade muito grande, né? anda de bicicleta na rua, já fez. Ela conheceu já mais da metade da cidade, mais do que eu, por causa da escola, e faz não sei o que, e faz não sei Tem o uns que. coleguinhas, as conexões. Em Cuiabá a gente não tem isso, né? Não, Assim, você fica limitado, né? aqui eu conheço a mãe das coleguinhas, olha pra você ver a diferença. Lá não Lá a conhecia. gente acaba não conhecendo. Mas, e aí eu falei, vamos. E aí ele veio, e eu falei, só que assim, né? Quando você é mais novo, até que você é ainda mais louco, né? Mas aí eu É, falei pra ele, falei, vai ver se é isso mesmo que você quer. Pra mim, não abrir mão de tudo e chegar aí não é o que você quiser, né? Não é o que você quer. E aí ele veio, ficou um mês, gostou. Aí eu vim, conheci a cidade. Falei, não, então é isso mesmo que a gente quer. E aí depois eu já me organizei a mudança e vim. aí você trabalha nessa área há quanto tempo? Eu tô nessa área faz 6 anos. Tô nessa área faz 6 anos. Eu sou de formação, eu sou esteticista, né, de graduação. E quando eu atuava como docente, quando eu descobri esse caminho, né? A estética, ela te dá a oportunidade de conhecer algumas terapias, que são as terapias ditas espasianas, né? Uhum. Cristais, óleos essenciais, né? Aquela banhos aromáticos, essas coisas. Algumas massagens. Então eu conheci o mundo da terapia dentro da estética. E aí, só que eu sempre fui apaixonada pela docência. E aí eu dando aula, foi estafando, estafando, estafando. Aí naquela necessidade de buscar algo novo, eu comecei a fazer um curso de naturopatia, sabe? Aquela necessidade de precisar fazer algo diferente. Sim, Foi o primeiro curso de terapia que eu fiz. você saiu da caixa, né? Sair da caixa. Já conheci o reiki, já tinha feito o reiki, aí eu fui fazer o curso de naturopatia. Era iniciada em reiki, mas assim, não tinha me conectado, sabe? Me iniciei e não fiz nada, sabe? Assim, tipo, fiz o Se curso por conheceu. fazer. Conheceu. Isso. E aí eu fui fazer o curso de naturopatia. Mas, gente, eu falo que eu sou um fora da curva, porque assim, eu sou totalmente cética. Eu Ai, sou gente, tá aí. muito paga pra Não sei se é ver. um problema. Eu sou muito paga pra ver. E o que que eu fazia? Eu chegava na aula, Hum, um floral. Aí eu ficava assim, uma aguinha vai resolver meu problema. não vai não, hein? Uma aguinha. Então, assim, eu fazia o curso duvidando do curso, sabe? Porque parecia tudo muito milagroso. E A promessa muito uma promessa muito fácil. fácil, sabe? E eu desconfiada, fazia o curso, mas assim, sabe? Gostava por causa que a possibilidade de agregar na estética, mas não fiz para me tornar terapeuta. Só que aí a depressão Bateu na sua bateu porta. na minha bunda de um jeito mais forte e aí foi onde eu realmente me tornei terapeuta porque eu precisei fazer uso de medicamento. Eu tive AVC, um início de AVC, um AVC leve, né? Uhum. Aos 26 anos, que foi onde eu cheguei assim na minha No estafa. limite.
E aí que eu fui entender que eu tinha depressão, na verdade, que eu tava no auge do meu estresse, que eu já tava assim. E aí comecei a fazer uso de vários medicamentos para tentar combater o nível que meu organismo tava. Só De que eu não me adaptei com estresse. nenhum. Porque você combate o estresse, aí ataca teu estômago, teu Aham. fígado, teu rim, vai falhando, falência múltipla de órgãos. Eu dava aula de manhã. Aí eu ia para o curso, né? Era curso técnico, eu ia, chamava CETEM, o lugar que eu dava aula. E eu tentava falar, parecia que a minha boca estava esponjosa. Eu tentava falar as palavras, a minha língua, sabe? Uhum. E aí eu tentava, parecia que o raciocínio não Não acompanhava. acompanhava o teu ritmo. E aí eu dormia tarde, e aí assim, chegava, eu queria dormir com criança pequena, minha filha tinha 6 meses na época. Falei, gente, e aí, o que eu faço? Foi aí que eu falei, não, eu fiz os cursos, Eu sei, tem uma alternativa. tem uma alternativa. Se funciona, tem uma alternativa. Aí eu tava com uma junta médica, minha terapeuta, que não é terapeuta na época, é só psicóloga. A psicóloga foi maravilhosa. Ela deu doutora Paula, ela deu um voto de confiança para mim, assim, absurdo. Ela falou assim, olha, não vamos descartar nenhuma alternativa. Se você acha que vai dar certo, maravilha. Falei, eu acho que vai. E aí eu fui e comecei a fazer. Gente, 4 meses depois, eu já tinha desmamado de todos os medicamentos. Eu era outra pessoa. Sim, irreconhecível. E você fica refém, né? Você fica refém, você acorda pra tomar e dorme, tem que antes de Exatamente. dormir tem que tomar. Tomava um pra acordar e um pra Outro pra dormir. dormir. É bem assim. É isso mesmo. E aí, assim, foi fantástico, porque foi um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu comecei a realmente ver. Eu falei, não, isso aqui não é Balela. mito, não é balela, não é charlatanismo. Isso aqui funciona. E aí, na época, eu saí do trabalho, né? Eu abri um espaço que eu queria trabalhar com estética e naturopatia, né? Eu desenvolvi uma marca de cosméticos naturais por causa da estética, com base com óleos essenciais, e aí eu fui desenvolvendo a marca, tudo, e eu fui ficando conhecida por causa disso. Quando eu não senti a transição de carreira, sabe? Você fala assim, Foi suave. de 2016, foi 2016, comecinho de 2017, quando eu abri a clínica, eu não senti assim, qual momento da minha vida eu deixei de ser esteticista para ser terapeuta. Não, se você falasse, que ano que foi? Não sei. Como foi? Aconteceu, sabe? E aí eu fui indo, e aí cada paciente que chegava para mim, eu descobri um mundo novo, e aí eu fui estudando, e eu tenho... Eu acho que é uma qualidade, entre aspas. A gente sempre fica assim, né? Nunca saberemos. Nunca saberemos, porque é o seguinte, eu gosto muito de estudar. Você é descobridora. E eu não sei a hora de parar, sabe? Assim. Então, assim, hoje eu faço mestrado, já visando o doutorado que eu vou fazer. Sabe? Então, assim, eu Já sabe que tu não vai só ficar naquela camada. Exatamente. Então, assim, para chegar nesse ritmo que eu tô hoje eu sou formada em mais de 30 técnicas na área, né? Me especializei em dor por causa da minha história, né? Deu certo para mim, tinha que dar certo para outras pessoas. E foi assim. E aí, então, eu comecei a mergulhar, só que daí a gente, o mundo, né, te coloca uma barreira que era a barreira do preconceito. Claro. Por causa das técnicas. E foi aí que eu falei, não, eu vou quebrar essa barreira por meio científico. Eu vou mostrar para as pessoas que não é charlatanismo, que é ciência, que pode não ser uma ciência exata, mas a medicina também não é uma ciência exata. E eu vou fazer. E aí hoje eu faço mestrado para uma faculdade fora do Brasil, né? A pandemia proporcionou isso pra gente, de ter acesso a cursos onde você não precisa estar presencial. Então, o mestrado veio aí e já estou em contato para assim que eu terminar o mestrado, eu vou começar o doutorado. Hoje eu faço mestrado em ciências naturopáticas e medicinas biológicas, certo? É como se fosse a gente não pode usar esse termo aqui no Brasil,
mas é uma medicina naturalista, Uhum. né? Só que eu não posso usar esse termo porque é como se eu estivesse fazendo um mau uso da profissão. Entendi. Eu não posso dizer que eu sou médica naturalista. Aqui no Brasil eu não posso usar esse termo. Não tem essa, não tem essa possibilidade. abertura ainda. E eu vou fazer o doutorado em naturopatia clínica. E aí eu vou ser doutora em terapia mesmo. Nossa, gente, que maravilha. A gente pesquisa tanto, procura tanto, e são tantas coisas que não são novas, não são de agora. É uma longa pesquisa que foi desenvolvida por várias pessoas para chegar num produto que hoje, ainda assim, tem uma descrença muito grande, por conta justamente do preconceito e do ceticismo, né? Que infelizmente tem Exatamente. muita gente aí para enganar as pessoas no trecho. Então, é uma alternativa. Eu não estou falando aqui para todo mundo que vai funcionar para todo mundo, não sei. Ela falou que vai vir, veio aqui para fazer, né? Então, assim, você que sente uma dor, procure, tá? Um especialista. Se você não for atendido, não conseguir resolver essa dor, procure as alternativas para melhorar. Porque se limita você de fazer sua profissão, limita você de viver sua vida, de cuidar dos seus filhos, de limpar a sua casa. Tem gente que fica limitado para tudo, para as atividades do dia a dia. Então, não fiquem assim, tá, Verdade. gente? Não fiquem assim. A gente está aqui, todo mundo está aqui, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem dias difíceis e a gente tem que procurar só uma coisa, melhorar, tá? E as terapias complementares, porque na verdade aqui no Brasil a gente chama de terapia, já chamou-se de terapia alternativa, Sim. né? Por ser uma alternativa à medicina, só que daí hoje a gente entende que não é isso, que não é assim, eu vou fazer um ou outro. Eu vou integrar, então a gente chama de terapias complementares ou integrativas. Ela é mais antiga que a própria medicina, muito mais. Então, assim, as pessoas, elas chamam de pseudociência, aí é onde mora muito das polêmicas que a gente fala, porque assim, você doente é muito lucrativo para a indústria que gira o mundo. A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica. E quem que faz os maiores estudos científicos sobre doenças? A indústria farmacêutica. Então, qual que é a lógica de uma indústria que quer vender o remédio para você, falar para você que você não precisa do remédio? Nenhuma, né? Exatamente. Nenhuma possibilidade. Nenhuma. Então, assim, as pessoas falam assim, é uma pseudociência. Não é uma pseudociência. É uma ciência não exata, assim como a própria medicina, mais antiga até que a medicina, e que, na verdade, ela é um conhecimento empírico, ou seja, é um conhecimento passado, e principalmente, é um conhecimento que a gente sabe que funciona pelo teste clínico. Entendeu? Então, por exemplo, faz 6 anos que eu tô na área, se eu falar assim que 2, 3 pacientes que realmente não deu certo. O resto, não teve um que teve assim, não funcionou para mim. Não existe isso, sabe? Funciona. Então, assim, é aí que mora. Só que você falou assim, pode ser que o que vai funcionar para mim não vai funcionar para você, né? E aí aqui vou me aprofundar na questão da ciência, né? Porque eu gosto de falar que não é misticismo. Nós não temos estudos provando que terapias complementares, terapias holísticas ou esse mundo alternativo realmente dê resultado. Mas quando a gente vai fazer um ensaio clínico, por exemplo, até trouxe um medicamento aqui. Gente, eu não posso falar o nome, eu posso? Pode. As dinas da vida, né? Esse aqui tá com outro nome, mas é uma dipirona, né? Uma neosaldina. Todo mundo compra, né? Todo mundo compra e resolve para todo mundo. E resolve para todo mundo, ok. Só que para eles fazerem esse remédio aqui, eles tiveram que fazer um estudo para saber se funcionava. Então eles pegaram, vamos supor, 2.000 pessoas. Para 1.000 pessoas, eles deram uma coisa chamada placebo e para outra eles deram um medicamento, certo? Sim. Existem estudos científicos que mostram que as pessoas que tomaram placebo melhoraram.
Caramba. É, isso eu já ouvi muito, né? Isso a gente ouve muito por Aí você conta fala do... assim, por que que melhorou? É muito psicológico. Entende? E aí você começa a falar assim, ah, não tem um estudo científico que uma técnica dessa daqui resolva. Mas se eu consigo mudar o seu mental e fazer você olhar com mais saúde para você mesma, você melhora. Sem remédio. Gente, isso é maravilhoso. Gente que já foi refém de remédio. Eu já fui refém de remédio para dormir, para acordar, para tudo. Então, é uma coisa assim que você querer olhar para esse lado do complementar, vamos complementar. Eu posso tomar de pirona? Não posso, mas se eu passar um olhinho assim, ficar calminho, né? Exatamente. Então, assim, a gente pode, alguém vai olhar aqui, pessoas que me conhecem 10, 13, 15 anos, assim, nossa, a Raiane mudou, hein? Gente, todo mundo tem que estar aberto a mudanças, sempre. E se é para melhorar, para ficar bom, bora testar, bora experimentar. Exatamente. Porque se funcionar, meu irmão, é outra vida. Você ficar longe de anti-inflamatório, dessas coisas. É horrível, gente. Você não se alimenta direito, você não dorme direito. No fim, você não faz nada direito. E eu sou a prova viva Eu de também. que o ceticismo ele vai até a hora que Você quer, até a hora que você quer, exatamente. Assim, o desespero faz você buscar Acreditar. outras alternativas. Exatamente. Foi o desespero que me fez sair da inércia. Né? Eu tinha 26 anos, eu tinha acabado de sofrer um AVC leve, né, um início de AVC, com uma criança pequena, de colo. E aí? E a médica foi muito clara pra mim. O primeiro foi leve, o segundo pode não ser. Sim. E aí, aí eu falei, não, pera, não, vamos resolver isso aqui, gente. Eu não posso tenho uma criança pra cuidar. E foi aí que eu, então assim, eu era cética, eu era, muito. E até hoje, tem muitos cursos que eu tenho, que eu faço curso 3, 4, 5, 6 vezes pra mim realmente falar assim, isso funciona. Tem técnicas que eu fiz e que eu não atuo. Por quê? Porque a técnica não é boa? Não vi sentido, sabe? Eu não vi uma lógica, eu não vi uma explicação que pegasse o conhecimento empírico, o conhecimento psicológico, mais o científico para fazer dar certo. O pessoal inventa uma técnica X aleatória e aí quer vender. E aí você, por exemplo, eu fiz alguns cursos, não vou citar o nome, tá? Que eu falo assim, para mim não funcionou de forma nenhuma. Outras pessoas acham maravilhoso, entendeu? Mas para mim não funcionou. Fiz com outras pessoas, não vi resultado, falei não. Aí eu deixo a técnica de lado, eu falo, não, essa daqui não, porque eu gosto realmente de falar, não, isso aqui tem base científica, isso aqui tem fundamento, isso daqui tem um quê e um porquê. Então, assim, não existe misticismo, não existe falsa ciência, pseudociência, não. O que existe é falta de conhecimento das técnicas. Muito bom, muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou a fazer isso, esse terapeuta, né? Uhum. Teve muito questão de preconceito assim da sua família? Falar assim, você vai fazer isso? Mas, não tem? Eu sou a ovelha holística da família. Né? Não, assim, não tem. Vou ser muito sincera, eu não sofro preconceito porque eu sou afastada da minha família. Uhum. Então, ponto. Então, e eu não dou margem. Respondido, exatamente. Não dou margem. Começa a falar, eu falo, você que paga minhas contas? Não, então não te dá o direito. Paga um boleto, tem direito de falar da minha vida. Quem precisava me apoiar, minha mãe e meu esposo, me apoiaram. Eu tô te perguntando isso porque muita gente que está assistindo agora pode estar hoje fazendo uma graduação ou tá estando numa profissão que os pais falam isso não é futuro. Isso não dá certo, isso não funciona. E é uma profissão futurista. A minha mãe deve estar online. Mãe, olha, te amo. Se você estiver escutando isso, não leve para o fundo do seu coração, mas eu aprendi uma coisa na vida. Um dia seu pai e sua mãe vai morrer.
E você vai ficar. E você vai ficar. Exatamente. Aí você vai sofrer por um tempo porque eles faleceram, porque vai sentir falta, a saudade vai criar um lugar, a dor vai passar e você vai olhar pra trás e vai falar assim: o que eu fiz com a minha vida? Eu fiz tudo que os outros queriam que eu fizesse, E não fiz nada por nada mim. que eu queria fazer. Exatamente. Então, a partir do momento que eu entendi que não era pelo meu pai nem pela minha mãe, era por mim, e que quem eu realmente precisasse que tivesse orgulho de mim era eu mesma, a escolha passou a ser ótimo. totalmente minha. Então, assim, é óbvio que, né? Tem uns comentários tem uns comentários que a gente escuta pelas janelas, Você é macumbeira. pelas frestas, Você mexe com coisa do ocultismo. do ocultismo. Eu fiz um processo antes de entender muito o processo do autoconhecimento. Minha família é muito católica. A família inteira é muito católica. E quando eu fui passando por um processo, eu acabei encontrando outras religiões no caminho, porque você acaba conhecendo, né? Uhum. Então, quando eu fiz isso de falar assim, não frequento mais a igreja católica, não frequento mais religião nenhuma, hoje eu sou espiritualista, eu e Deus, aí foi complicado. Foi, né? Aí foi. Sempre é. Sempre Eu também é. sou assim, não tenho religião nenhuma, alguma, todo mundo sabe disso. E tá tudo bem de você ter sua religião, tá ótimo. E não querer influenciar ninguém, né? E olha, eu te digo uma coisa. Eu era piolha de igreja. Eu também era, fui 17 anos. Eu nunca me considerei cristã, mesmo sendo piolha de igreja. Hoje, que eu não tenho uma religião, Sou mais eu cristã. sou cristã. E eu falo que eu sou cristã. Aí as pessoas falam assim, mas como uma pessoa que não tem religião, que muitas vezes, né, acredita em coisas mais espirituais, é cristão? Simples. Quem é Cristo é um pequeno Cristo. Eu sigo o exemplo de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Viva a tua vida com base à evolução. Então, eu sou cristã. Exato. Então, assim, quem não me conhece, eu prefiro usar vestido, eu não uso roupa marcando, eu não vou pra festa, eu não bebo. Então, assim, sabe aquela monte de coisa que eu já fui... Você é evangélica? Não, pior que... não tem sou gente evangélica. Que julga muito, né? Tem gente que... Pela tua roupa, pela maneira que você se comporta. E eu também não bebo. Não bebo. Eu parei de beber por causa dessa descoberta. Exato, isso me raptou de tal forma que eu falei, não, peraí, vamos lá. Como é que eu vou fazer para parar de beber? E eu descobri uma coisa na internet, pesquisando como parar de beber. Se você ficar 6 meses tomando água natural, você para de associar as temperaturas. As temperaturas do que você toma que associa os drinks. Sim. E aí eu fiquei mais que 6 meses sem tomar água gelada e eu consegui parar de beber. O nome disso é neuroplastia. A gente transforma todo o seu cérebro e o seu conhecimento através da neuroplastia. Então, você é capaz de mudar a tua realidade, sim. Desde que exista um fator contribuinte. O fator humano, o fator eu quero. Exato. Que aí mora o problema. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam bem assim: meu filho tá com um problema, você pode atender ele? Aí eu vou ver um rapaz 18, 19 anos não quer. É a mãe que quer. É a mãe que quer. O problema tá nela. É que ela tá criando o problema. Meu marido fulano de tal tá com problema, você atende ele, aí você vai conversar com o marido. O marido não quer, ele não vê problema. O que eu vou fazer, senhora? O que eu vou fazer? Gente, eu podia ser a melhor do mundo, sabe? Mas não vai dar efeito. Não tem como. Você não trabalhar com o psicológico da pessoa se ela não quer. Exatamente. Trabalhar com você. Exatamente. Maravilhoso. Você estava falando que você é formada em estética, né? Eu tenho sempre abordado esse assunto aqui, que é uns 4 meses atrás você ouviu falando. Eu fui numa esteticista e daí ela teve que agir de uma forma um pouco, vamos falar assim,
uma abordagem um pouco mais agressiva, Sim. para que eu pudesse ter uma ideia que eu teria que mudar sim meu estilo de vida, se eu quisesse emagrecer, se eu quisesse mudar meu estilo de vida para melhor, tanto em questão de alimentação, de exercício físico, sono, tudo, tudo, gente. Eu não tinha disciplina para nada, entendam? E eu comia, tipo, eu ia almoçar 3 horas da manhã, entendeu? Porque eu tomei café 6 horas da tarde. Então era totalmente fora da rota. E, e ela teve que ter uma abordagem um pouco autoritária para eu tentar, para eu ver que eu precisava mudar e que se eu não tivesse tomado aquela iniciativa naquele momento, uma outra ocasião eu estaria numa situação bem mais complicada, que eu Sim. cheguei bem nessa questão de estar muito estressada. Do auge do... Exatamente. E para várias vezes no posto de saúde, no pronto-socorro, passando mal, sem saber o que estava acontecendo. E era ansiedade e outras coisas. Achando que tá morrendo. Exatamente. Meu coração tá batendo muito forte, eu estou com dor de cabeça e meu coração... O braço meu começa braço, a dormir. eu tô capengando, é isso. E aí, é isso, gente. O que acontece? Tem algumas profissões que demandam você ser bem autoritária. Isso aqui que você faz, você precisa que a pessoa vá decidido o que vai fazer ou ela que vai fazer uma avaliação primeiro? Não é bem assim. Aí, assim, eu, como terapeuta, trabalho com uma linha diferente, tá? Tem uma linha da psicologia que é pouco conhecida, que apesar de eu não ser psicóloga, eu aprendi e através da psicoterapia, chama Adelariano, que é o seguinte: ele não vai nem para Freud, nem para Jung. Ele é um meio termo. Ele fala assim, ó, a sua realidade é essa. Eu te dou isso aqui para mudar. Você quer? Entende? Então, assim, eu não imponho nada. Mas se eu vejo que a pessoa não quer mudar, eu não atendo. Entendi. Então, Você tem sabe um pouco por de quê? discernimento ali. Eu vou falar para você por quê. É uma técnica que gera desconfiança. É uma técnica que já tem um preconceito. E aí você vai com toda a resistência do mundo. Não dá certo. Você vai falar que a culpa é sua? Não, mas nunca. Não. E qual que é o maior marketing? O boca a boca. Exatamente. A pessoa Eu vai prefiro chegar... muito mais que a pessoa vire e fale assim, a Emanuele não quis me atender do que a a Emanuele me atendeu e não funcionou. deu resultado. Exatamente. Porque daí se torna charlatanismo. E eu não sigo essa linha. E eu sou assim, eu já tive pacientes que chegaram até mim e eu falei, olha, volta daqui 6 meses. Ainda não é o tempo. Ah, eu quero mexer com tal coisa. Ainda não é o momento. Sabe? E aí, dentro da abordagem, meu trabalho, nós não somos só isso que a gente vê, tá? Ao total, nós temos camadas. Essas camadas, elas são 7, só que são 4 principais. Corpo, energia, mente e espírito. Na verdade, é assim, corpo, energia, espírito e mente. A mente é a última, quase lá coladinho no espírito, né? E aí ela subdivide em mais. Então, o que acontece? Aqui o meu trabalho ele é dividido em 2. Corpo, energia, mente e espírito. Esse espírito que a gente fala não tem nada a ver com espiritismo, não. O que é a espiritualidade? É você lidar com os seus defeitos. É você encarar os seus monstros. O seu eu mesmo. O seu eu interior. Isso é espiritualidade. Então, o meu trabalho ele tem 2 vertentes. A primeira é a física e energética, onde eu atuo com técnicas que vai trazer melhoria, sim. E a segunda é o mental espiritual. Se eu vejo que a pessoa quer fazer, mas ela só está aberta para esse lado, eu só vou atender ela nesse lado. Sabe? Só que aí o que acontece? Eu tô aqui. Querendo ou não, a pessoa começa a se dar conta que ela precisa transicionar. E ela acaba fazendo os 2, entendeu?
Agora, tem pacientes que chegam e não estão dispostos a nenhum dos dois. Aí eu não atendo. Mas eu respeito muito a vontade do paciente. Porque, assim, não é a minha dor. Não, quem tá sentindo é o paciente. Exatamente. Ele tem que ver a necessidade. Exatamente. Só aquela pessoa viveu, só aquela pessoa sabe o que tá passando, só aquela pessoa sabe onde o calo aperta. Quem sou eu, mera mortal, que não passei por nada que você passou, que não vivencio o que você vivenciou, que não fico 24 horas com você, que não estou na sua cabeça para chegar para você e falar para você que você tem que mudar. O que você precisa, né? Não. Tanto que eu tenho uma regra, eu não dou alta. A pessoa sempre tem que voltar, né? Eu não dou alta. Eu falo, gente, eu não dou alta, eu peço um limite de tempo, né? Para fazer um tratamento, que normalmente eu peço 3 meses. Se nesses 3 meses deu, alguns casos, né? 3 meses, às vezes até antes. Se nesses 3 meses você viu melhorias, ok. Se você quiser continuar, ok. Se você quiser parar, ok. Se você quiser continuar fazendo uma vez por mês, ok. O que é esse continuar e se parar? Você vai lá, a pessoa vai lá, ela faz toda vez a mesma coisa ou é dividido? Como que funciona? Então, aí assim, o meu trabalho, o meu trabalho é muito focado. Normalmente, quando você vai fazer um trabalho, eu sou muito, então como eu tô aqui, eu vou ficar usando, sim, sou muito tátil. O meu trabalho, ele é assim, ó, normalmente, quando você vai na psicóloga ou numa terapeuta, né, dependendo da abordagem, você vai chegar com um problema, certo? Você vai começar a falar do seu problema, você vai destrinchar o seu problema, até que ela vai lá atrás, voltando na origem do problema. Não é assim? Sim. Meu trabalho é diferente. Faz um prognóstico. O meu trabalho vamos olhar a origem do problema para saber o que está afetando o teu comportamento hoje. Nossa. E é para isso que isso serve, por isso que ele é tão assertivo. E aí o que acontece? Acaba se tornando mais rápido a terapia, porque a gente já vai no cerne do problema. E aí a gente vai mudando, olhando para o comportamento, e daqui a pouco a pessoa para de ter o comportamento que ela tem hoje. Então, no caso, você faz, mas não completa tudo num dia só. Não. Aí vai separando em sessões. Isso. Por isso que eu falo assim, holoterapia e biodecodificadora. A biodecodificação é a leitura. Essa leitura chama biodecodificação. É decodificar o que está por trás da dor. Biodecodificação, né? Então, numa primeira sessão, que eu chamo, que é uma avaliação que eu nem cobro para fazer, tá? Isso que eu ia perguntar. Eu nem cobro para fazer. Nessa avaliação, eu já identifico qual que é o problema da pessoa. Meu Deus do céu, gente. Acho que é bom desligar essa live, hein? Não desliga! Mas como é que é? Tipo assim, meu Deus, eu tô muito curiosa, gente. Sou muito curiosa. E aí, a partir do momento que eu detecto isso daí, e aí eu falo pra você, olha, o principal problema que eu detectei hoje é X, a gente precisa trabalhar isso. Aí que eu inicio o plano de tratamento. Entendi. Mas isso aí é num todo da tua vida? Ou, tipo, direcionada, tu tá com um problema hoje na tua vida financeira por conta de tal coisa? Não, é num todo. Caramba! O ser humano, esse é o mal da humanidade. O problema é vetorizar as pessoas. Nós estamos num grande açougue. É isso, estamos cortando a gente em pedaços. Você não chega no açougue, você quer a picanha, costela, não sei o que, não sei o que. Você chega no médico, o problema tá no coração, o problema tá no... Se você estiver passando mal, às vezes o ortopedista não sabe te socorrer. Ele não é médico? Exatamente. Não fiz medicina. Exatamente, eu também penso isso. Ele deveria. Gente, eu tô nervosa, juro. Ele deveria. Meu Deus. Mas ele tá tão focado naquela parte que ele não vai saber olhar. Então, por exemplo, na minha depressão. A minha depressão, eu não tinha sintomas de depressão. Eu não era uma pessoa, porque normalmente a depressão tem uma cara estereotipada, né? Estereotipada. Aquela cara estereotipada. Eu não tinha essa cara. A gente vivia normalmente na sociedade. Eu era aquilo que as pessoas chamam de ser humano difícil. Sabe? Isso. Ela é difícil. Difícil. Uhum. Aí bota a culpa no signo, a virginiana. Eu ia perguntar, qual que é o signo? Sou virginiana, ainda pra complicar, sou virginiana. Você é virginiana? Só.
Olha que loucura. Eu pensei que ela ia ser pisciana, uma coisa assim Não, mais sou da virginiana. vida, que ia plantar e viver do que planta Ai, na natureza. adoro plantinhas, mas Né? não abro mão de um ar-condicionado. Pois é, eu também não. Adoro minhas unhas, manutenção bem. Manutenção maravilhosa. Eu sou a hippie Menina, mais moderna. moderna que você vai ver, exatamente. Mas eu tenho algumas coisas, né? Por exemplo, eu tô de maquiagem hoje, né? É, isso. Mas normalmente você não vai me ver. Salto alto, Nem pensar. só assim em casos extremos, sabe? Normalmente meu cabelo é sempre natural, é raro quando eu faço uma escova. Maquiagem, eu tô sempre de pele lisa, sabe? Eu tô sempre o básico mesmo, assim, sabe? Minimalista, né? Minimalista. Mas não tenho isso. Mas eu não abro mão do meu conforto. No conforto, Não exatamente. abro. Não é luxo, gente, é conforto. Não abro mão do meu. A gente já evoluiu delícia, tanto. né? Pra quê, né? Por exemplo, aqui a gente tem mais facilidade em pescar, virou nosso hobby, né? Praticamente todo final de semana a gente vai. Ai, vai lá, pesca, diverte, limpa o peixe, frita o peixe, toma um banho no meu chuveiro elétrico, vou deitar na minha cama de molas, ensacadas, com o meu ar-condicionado. É muito difícil lutar contra o capitalismo, não tem condição. Não. Nesse ponto aí eu vou falar, olha, não sou, desculpa, Vala, Não sou ativista, gente, não tem condição. Não sou não socialista tem, de iPhone. Não tem. Não sou. Então, muito ótimo. Então, assim, essa avaliação, ela existe Eu trouxe algumas tabelas para você, eu não trouxe todas, que é muita coisa, tá? Uhum. Mas vou começar mostrando os materiais. Eu trouxe esse remédio aqui porque eu vou mostrar os efeitos dele, tá? Uhum. Eu tinha até separado um óleo essencial, acabei não colocando na bolsa. Esse daqui são ferramentas de investigação, que a gente não faz um diagnóstico, a gente faz uma anamnese, certo? E a gente tem algumas ferramentas para fazer essa anamnese. A técnica que ajuda a fazer essa anamnese chama radiestesia, certo? Hoje, alguns médicos chamam de biorressonância e usa ela dentro da tricologia. Então, só para você ver. É linha médica também, exatamente. Só que com nome bonitinho. Organizado. Lá no médico vai chamar de biorressonância, né? Dentro da terapia mais antiga do mundo, radiestesia. Isso daqui, seus descendentes tinham um sítio? Sim. Você sabe como que era antigamente para achar poço? Como? Você pegava dois gravetinhos, ia andando. Quando o gravetinho começava a tremer e cruzava, é porque ali tinha água. Eles iam lá e caçavam, né? Fazia o poço lá. Isso daqui é o mesmo aparelho dos gravetinhos, chama dual Reuter, né? Só que é diferente, né? É feito, né, um pouquinho mais bonitinho do que dois gravetinhos. E ele é feito de uma forma que nós não possamos manipular, né? Então, tanto que, da sua mão aí, se você segurar, mesmo que você estiver firme e eu rodar, ele vai rodar, tá vendo? Vai, super. Pra não ter interferência humana. Entendeu? Então, esse daqui é um dos... Alguém começou até a me seguir ali. Maravilhoso. Achei que era pergunta. Esse daqui é um dos meios de avaliação, né? Esse é um. Esse aqui é o meu xodó, é o que eu uso. É o pêndulo, né? Também extremamente antigo. Esse é antigo. Mulheres já devem ter passado por isso. Mulheres que engravidaram, a avó foi lá, tirou um cabelo da sua cabeça, pegou sua aliança, colocou no cabelo, parou em cima, ou numa agulha. Vamos ver se é menino ou menina. Eu já ouvi falar nisso. Certo? Um pêndulo, a partir do momento que você programa ele pode ser qualquer coisa. Eu uso esse porque é o que eu gosto, né? De limpeza, ele é mais pesado. Mas se eu tiver sem, um barbante com um clipe me resolve. Me resolve. Porque não você vai ver que é muito do conhecimento.
entendeu? Se você pegar essa placa aqui e você tentar fazer, você não Não vai vai conseguir. conseguir. É igual a coisa lá das cartas, né? Do povo que lê as cartas. Se a pessoa, com qualquer baralho, eu acho que consegue, né? Mas se a pessoa não souber qual que é o significado de Cada cada carta. carta, Exatamente. Então, esse aqui é o pêndulo super antigo, né? Ele é utilizado no reiki, ele é utilizado na radiestesia, é utilizado para fazer várias coisas. É o que eu mais uso para fazer essa parte. Esse aqui é o Aura Mater, né? Ou o aurímetro. Ele é muito usado por médicos, né? Você pode ver também que não existe interferência humana, tá vendo, né? Não tem a possibilidade de ter interferência humana, né? É ele mesmo. Tanto que ele tá girando aqui, não é porque eu tô mexendo, é porque a gente tá no meio de um monte de coisa que exala energia. Não tem como ser o ar-condicionado, porque isso aqui é uma ponteira de bronze. Pega pra você ver. Ele é muito pesado, não tem como ser uma interferência. Não tem como ser uma interferência de forma alguma. Só que chega aí perto do monitor com ele. Tá vendo? Ele fica repelindo. Exatamente. É ele a energia. Repele. Olha que loucura. É a energia. Deus, Então, os médicos utilizam esse aqui, né, para fazer. Eu utilizo esse aqui. Não existe muita diferença. É muito questão de algo tátil. Como é que o médico faz? O médico, por exemplo, pega essa balinha, põe perto de você aqui e pergunta se essa balinha é compatível com você. Ó, sim. Super. Você pode chupar. Maria, não tem problema, não vai te fazer mal hoje essa balinha. Isso eles fazem com amostras. Carne, arroz, feijão, peixe, nútrios, bactérias que vêm nos potinhos, chamado biorressonância. Eu não preciso disso, eu tenho as minhas tabelas, que é, em tese, a mesma coisa. Você não vai visualizar, mas você vai mentalizar. Exatamente, até porque a energia, ela é inteligente. A energia, ela é inteligente. Eu não preciso, em nenhum momento, materializar aquilo para saber. Com ele escrito, eu já tenho a energia dele ali. Nossa, gente, que maravilha. Então, eu vou mostrar para você. Aqui a gente tem uma água, né? Deixa eu trazer para cá. Dá para ver? Dá, né? Dá, super. Então, vou pegar aqui só para vocês verem que tá ali também. Então, o Dual Roder, ele funciona da seguinte forma. Quando é uma energia boa, ou ele fica estático, ou ele abre, certo? Então, ó, isso aqui é água. Tá vendo? Entendi. É água. A água faz bem para a saúde, certo? Sim. Ok. Isso aqui é um remédio que deveria fazer bem para a saúde, certo? Exato. Só que quando o Dual Order conecta uma energia que a gente chama de energia telúrica, energia ruim ou deletéria, o que ele faz? Gente, que viagem. Ele cruza, tá vendo? Então, ó, e aí que eu mostro pra você, ó, tá cruzado aqui, aí eu venho aqui na garrafa d'água. Ai, gente, desculpa. Entendeu? Então, mas é um remédio. É um remédio que é uma solução rápida. É uma solução. Mas você pode tomar água durante 6 horas e não ter dor de cabeça. Exatamente. Entende? Então, eu vou detectar a energia. Então, é isso que os médicos fazem, por amostra. Só que a energia é inteligente, ela não precisa, de fato, daquilo que está sendo visualizado, trabalhado, para poder ver. Então, eu tenho as minhas tabelas. Eu não tenho todas, porque eu tenho muitas. Eu uso essa daqui, porque, por exemplo, assim, vamos supor que a pessoa quer fazer um tratamento comigo. Ela mora lá no Japão. Eu faço do mesmo jeito. Eu uso essa planilha aqui, né? Aqui eu faço, coloco o nome, telefone, idade, todos os seus dados. E é como se eu estivesse fazendo uma chamada para você. Na hora que eu tô atuando, você vai receber do mesmo jeito. E recebe. E gente, é muito eficaz. E aí, dentro disso, eu vou fazendo perguntas. Essas perguntas, elas são conforme o meu conhecimento, certo? Então, por exemplo, essa placa aqui é a que eu tenho mais usado atualmente.
Nessa placa, que é a placa da data, que a gente falou que ela... Eu tô com medo que ela falou que ela não gosta de ser avaliada. Ah, sim. Não, eu fico com medo, mas é sério. Eu não gosto de ser avaliada da seguinte forma. Se eu for conhecer uma pessoa e eu sentir que ela tá me avaliando para poder aprovar, como se eu estivesse juntando pontinhos de cartão de crédito para poder ser uma pessoa Seu que tem score. vínculo com ela. Exatamente. Aí eu fico grilada. Fico bem Exatamente. chateada. Mas uma coisa é você ser avaliado para uma avaliação médica, entendeu? Isso é outra coisa, mas avaliado, como se eu estivesse juntando os pontinhos das milhas para viajar, aí não. Então, e aí é com essa daqui que eu faço com a data, de saber a data. Então, por exemplo, você me permite que eu te analise? Sim. Isso é importante, tá, gente? Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: você pode mandar tratamento para fulano? Fulano Não. aceitou? Exatamente. Eu, como mãe de uma criança pequena, eu posso aceitar por ela. Se eu tivesse, por exemplo, em responsabilidade de algum acamado que não pode reagir, não pode, poderia responder, decidir. Mas, por exemplo, eu não posso decidir pelo meu esposo. Então, eu não posso porque eu quero fazer tratamento para o meu esposo. Ele tem que aceitar. E é esse movimento que eu acabei de fazer. Você aceita ser avaliado? Ok, aceitei, tá? Então, beleza. Então, a partir disso daí, eu vou avaliar qual que foi a origem. Você falou da procrastinação, tá? Então, eu vou procurar isso. Ó, qual que foi a origem da sua procrastinação? A sua procrastinação começou na sua segunda infância. Então, algo na sua vida aconteceu entre os 6 e os 10 anos que fez com que você procrastinasse. Se tornasse procrastinador. Aí eu te vou além, tá? Tem irmãos? Não, fui criada sozinha. Foi criada sozinha, mas tem irmãos. Tem. O que aconteceu dentro dessa idade, dos 6 aos 10 anos, que você se sentiu sendo deixada de lado em detrimento a outra pessoa? Ah, sim. Minha mãe biológica viajou para Manaus, levou meus 2 irmãos médios. E daí teve toda aquela pergunta, o porquê de ter sido deixada para trás com a minha avó. E daí ela retornou para onde ela morava, não sei se ela veio para Querência, foi para o Rio Grande do Sul, e levou eles de volta e teve toda uma rixa entre ela e a minha avó para quem que ia ficar comigo, como se fosse um sofá, gente. E acabou que a minha avó relutou que eu ia ficar com ela, porque a minha mãe me teve muito nova. E aí eu tive que ficar com a minha avó. E ela logo se casou com o esposo, que ela é casada até hoje, teve os filhos que ela tem hoje, que são 4. Inclusive, se estiver assistindo, beijos. E foi bem complicado, sabe? Muito complicado, Imagino. porque eu fiquei pensando por que eu fui deixar ela para trás, e com essa pergunta até os meus 17 anos, quando eu vim para Querência conhecer ela. De fato, conhecer como pessoa, porque eu não tive esse espaço com a minha avó. Tanto que a sua raiva oculta, tá? Sim. Não é direcionada à sua mãe. Não. É direcionada aos seus irmãos. Claro. Que eu sou uma pessoa aqui não apareceu mãe. Apareceu que o seu problema foram com seus irmãos. Por quê? Aí eu te digo, qual foi o principal sentimento que você sentiu? Ó, não merecimento. Ele merece ou não? Sim. A criança, gente, e aí que mora a questão da psique, uma criança não identifica, vou deixar com você, com a sua avó, porque é melhor para você. A criança identifica, eu comeria pão com mortadela junto com a minha mãe, mas eu estaria perto da minha mãe. E vira-se um trauma. Então, assim, a minha mãe pode ter feito a melhor escolha para mim, que naquela época ainda não está no meu entendimento, porém, dentro do meu subconsciente, eu gravo uma dor de não merecimento. O meu irmão mereceu ficar com ela e eu não. É bem assim mesmo. Entendeu? Então, dentro... Aí você não me contou nada. Nada, gente. Eu sei nada, a data, nada. eu sei quem foi, eu sei o que você sentiu. Entendeu?
Aí eu te digo, eu tenho 3 informações, tá? Não precisa me responder, até porque a gente está ao vivo e aqui a gente está entrando num terreno pessoal. Então, assim, você não precisa falar e se eu estiver indo muito além, você pode me parar, tá? Mas eu vou te dizer alguns comportamentos seus, tá? Você não se envolve com ninguém, de verdade. Você abandona antes de ser abandonada. No primeiro sinal de dor, você carca fora, tá? Você vive num ciclo de altos e baixos financeiramente. Entendeu? Vive num ciclo de altos e baixos financeiramente. E quando chega uma oportunidade perto de você, você não vê com bons olhos. Não. É sempre uma porta para eu cair. É como se fosse abrir uma porta para um barranco. Exatamente. Porque eu sei que depois dali eu vou ter um alce e daí eu vou cair e despencar no chão. Exatamente. Então, assim, você entendeu que eu, sem te conhecer, sem eu saber nada da tua vida, por causa de 3 perguntas que eu fiz, eu sei exatamente o que te barra financeiramente hoje. Gente do céu. Tá. Só que aí eu te pergunto, você chega pra sua psicóloga na primeira sessão e... Não tem como. Não tem por onde começar, Tem gente. um monte de mensagem, gente. Depois eu quero ver Eu também todas. quero. Gente, tem muita informação. Não tem como você chegar e falar assim, aconteceu isso, assim, tudo. Não tem como. É 10, 20 sessão. Entendeu? Para você chegar na 20ª sessão e falar assim, então, o que aconteceu? Exatamente. Daí ela já analisou todas aquelas anotações. Falar, você está procrastinando por causa disso. Isso ninguém me falou nunca. Exatamente. Exatamente isso aqui nunca ninguém me falou. Porque você só fala o que você quer e você omite algumas coisas. E esse detalhe que você omitiu, às vezes ele é essencial, crucial para você virar a chave e abrir a porta e falar, olha aí, ó, onde que é. E aí essas tabelas todas foram eu mesma que produzi, tanto que todas estão com a minha identidade, sabe, né? Que eu vi por trás? Que você passou tudo fitinha. Manualzão. Tudo manual. Não, eu vou falar pra você por que eu fiz isso aqui. O certo, não importa muito o material, tá? O certo é numa tabela de PVC, fazer placas de PVC. Só que, igual eu te falei, eu sou uma pessoa muito curiosa, entendeu? E isso daqui não dura muito tempo comigo. Porque hoje eu montei essa, por exemplo, eu tô trabalhando com essa. De repente, eu peguei um paciente que eu vejo que poderia ter mais um gráfico aqui que tá faltando. Entendi. Aí eu vou lá, produzo o gráfico e mando imprimir todo o material de novo. Show de bola. Então eu tenho vários. Por exemplo, esse aqui eu consigo ver quais alimentos são compatíveis com você, sim ou não. Esse aqui foi o que a menina fez, a Lizzie. A Lizzie? Isso. A Lizzie fez, isso. Né? Se você for fazer essa avaliação no médico, você vai gastar mais de 2.000 em exames. Eu faço em 2 horas sentadinha com você. Assim, ó, só sentado aqui. E cobro bem menos que isso, pode ter certeza. Se ela cobrasse 2.000, não ia doer, gente. Não. E aí, aqui eu vou podendo. Só que, por exemplo, assim, ó, essa tabela aqui, quando eu confeccionei essa tabela, eu tinha, aqui tem mais ou menos 180 alimentos, tem os hormônios, tem as vitaminas, tem possíveis causas de adoecimento. Essa tabela para mim já está escassa. Falta informação. Faltando coisas. A próxima tabela, que inclusive se tiver alguém assistindo que queira me informar um lugar muito bom aqui em Querência para fazer impressão, nesse material que é folha adesiva, pode me informar, tá? A próxima tabela, eu tenho mais 3, eu fiz, ao invés dessa, eu fiz 3. Ou seja, vai ter muito mais informação, entendeu? Então, eu vou ampliando, eu vou transformando. Então, por exemplo, a minha primeira tabela foi essa daqui. Eu uso até hoje, tá? Porque responde algumas coisas. A primeira que eu fiz foi essa. Confusa, tá, gente? Olha, parece um negócio aquele de fazer círculo na escola.
como que é o nome? Compasso. Parece Isso. círculo de compasso. Exatamente. E aí, tá vendo que tinha muita informação? Muita informação. Só que ao mesmo tempo tinha Era completo. entre aspas, na época me atendia completo. Mas eu não conseguia detectar com tanta precisão qual era a área da vida da pessoa e com datas, eu não conseguia. Aí veio essa daqui, onde eu consegui atuar melhor. Entendeu? Com a melhor. Isso é muita coisa, vou fazer esse trem, hein? E aí, a partir dessa daqui, eu consegui criar outras perguntas. Aí, depois dessa, mais uma vez, refinando conhecimento, porque sim, cada paciente que chega pra gente É um caso. é um aprendizado. Eu fui refinando ainda mais e surgiu essa. Essa hoje é uma das tabelas mais completas do meu material. Só que eu trouxe uma. Elas são 8. Desse conjunto. Elas são 8. As outras Por causa estão lá em casa. das diferentes... É porque eu trabalho com cartas. E aí, na hora cartas. Cartas. Carta mesmo? Cartas. Tipo de baralho? Trabalho com cartas. E as pessoas têm preconceito. É numerologia? Como é que funciona? Então, na verdade, não é muito diferente da radiestesia. Eu uso cartas, desde cartas com nomes, né? Então, por exemplo, eu tenho cartas de constelação, que eu consigo constelar a dor sem abrir um campo de constelação. Eu tenho cartas de mensagem de pergunta e resposta. Entendeu? Gente, é muita coisa. Eu tenho cartas que é parte de Jung, que é do Homem e os Símbolos, que são os que agora fugiu da minha cabeça, que o pessoal conhece pelo tarô, mas na verdade são os arcanos maiores e os menores. Entendeu? E aí eu tenho um baralho, que o pessoal conhece por baralho que são as cartas mesmo, que o pessoal fala que é o baralho cigano, que é cartomancia, que na verdade foi um conjunto, tanto que o baralho cigano tem 36 cartas, o meu tem 56. Porque a partir do momento que você entende como funciona a psique, eu posso pegar um desenho num papel e tirar para você e eu vou saber exatamente o que está falando. Só que quando entra a carta, aí já é um problema. A pessoa já tem aquele... Então, nas outras, por exemplo, eu tenho uma tabela dessa aqui que tem um jogo chamado Mahalila. Ouviu falar. Só que ele é cheio de cobra. Aí, se eu trago numa live, sem antes das pessoas me conhecer, a pessoa não vai dar nem abertura. Eu já fecho ali, sem entender que não tem nada a ver com cartomancia, não tem nada a ver com adivinhação. Não. É o seu comportamento. Eu quero muito saber qual que é o meu arquétipo. Seu arquétipo? Você consegue descobrir isso? Bom, aqui eu trabalho com arquétipos comportamentais, não são os 12. O que você está falando é da jornada do herói. Eu consigo saber pelas cartas, eu não trouxe as cartas. Aqui eu consigo identificar hoje qual é a sua postura de vida dentro de um arquétipo, tá? Então, hoje, a sua postura de vida... gente! Você vai publicar isso aqui depois? Sim, eu vou publicar. Eu vou mostrar antes de responder, tá? Aqui a gente tem... São quantos arquétipos, né? Comportamentais, eu tenho 6, tá? É o arquétipo, os 3 básicos, que é o vilão, a vítima e o herói. É os 3 principais. E aqui eu tenho a anciã, a mãezona e a criança. Por que eu separo? Vamos lá. A vítima é aquela pessoa que teve vários traumas e, porque se coloca naquela posição de que o mundo tá contra ela. Esse é o papel da vítima. O papel do herói é aquela pessoa que abraça todo mundo, sabe? Que abraça todo mundo, eu dou conta de tudo, eu resolvo a sua vida. Enfia os problemas dela no bolso e vai resolver a sua vida. Esse é o herói, certo? E a gente tem o vilão. Às vezes a questão não tá nem com ela já tá criando teoria da conspiração na cabeça dela. Porque isso é culpa minha, porque se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido tal coisa. Então, assim, então acaba até vindo para um lado um pouquinho mais obscuro ali da manipulação, sabe? De realmente fazer mal mesmo. Então, são esses 3 principais arquétipos comportamentais.
Aí eu tenho os outros 3. Qual que é a mãezona? A mãezona é aquela que, sabe o pintinho com as galinhas? Uhum. Que enfia todo mundo na asa, só que eu resolvo sua vida, mas você me dá amor. Você me dá amor, né? Eu faço tudo por você incondicionalmente, mas você precisa me amar. Esse é o arquétipo da mãezona. E ela não aceita ser deixada de lado. Manu, isso é diferente da vítima? Não e sim. Por quê? Não porque também é um comportamento vitimista, e sim porque, na verdade, é um comportamento egóico. A vítima, ela realmente acha que ela é vítima. A mãezona, ela já faz isso de caso pensado. Ela sabe que Eu ela tá naquela resolvo a posição tua de vida, superioridade. mas você me deve. Ai, desculpa, eu bati aqui dentro da doendo. Mas você me deve. Entende? Essa é a mãezona. Aí tem a anciã. A anciã é aquela pessoa que está totalmente distoante da idade dela. Então, por exemplo, eu sou um arquétipo ancião. Porque eu tenho 32 anos. E sinto que tenho 72. Tomando chá e cuidando dos meus gatos. Exatamente. Então, assim, totalmente fora da linha de idade. Me relaciono com pessoas mais velhas. Não consigo muito lidar com pessoas da minha idade. Sabe? Tem aquela resistência, assim, de coisas não tenho paciência para lidar coisas que as pessoas da minha idade fazem, eu não faço. Estou fora da caixa deles. Exatamente. Ah, é porque eu sou madura. Não, gente, eu sou traumatizada mesmo. Exato, foram traumas que fizeram ficar assim, eu gente. sou traumatizada Não mesmo. se orgulhe de mim. Não tem preguiça. Então, assim, essa é a anciã. E às vezes tende ao egocentrismo também. Por quê? Porque aqui quando pega num pensamento conflitante, ela vai querer que a pessoa pense igual ela. E sim, gente, eu não vou mentir, eu não tenho problema nenhum de falar dos meus problemas, tá? Eu tenho esse arquétipo, por quê? Como eu estudo muito, se eu pego uma pessoa que não estuda o que eu estudo e tenta combater comigo... Não, peraí. Primeiro você estuda, daí você vem aqui. Peraí, vamos lá. Quem é você na Vila do Pão? Exatamente, eu tenho muito, eu já tive mais. Gente, quem é você na Vila? Isso. Então, isso é um defeito, isso é um lado obscuro do arquétipo. Eu sei que eu sou assim, entendeu? E eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou assim, entendeu? Até porque faz parte do meu processo entender que eu tenho defeitos. Então, o meu arquétipo é esse. E tem o arquétipo da criança. O arquétipo da criança é o arquétipo onde a pessoa já é adulta, mas ela se comporta como uma criança ferida. Ela ainda está presa no trauma. É diferente do vitimismo. Do vitimismo. Em qual? Porque ela não consegue assumir a responsabilidade da própria vida. Ela tem que deixar na responsabilidade de outra pessoa. Ela tá naquilo que eu quero que outra pessoa resolva pra mim, tá tudo bem, aqui é mais confortável. O marido entrou, oi, vida. Aqui é mais confortável pra mim, aqui é mais fácil de lidar. E aí é onde a gente denomina em algumas... Eu vi você falando do Enneagrama, aqui a gente dá nome como sabotadores. Né? São sabotadores. Bonitinho o nome pra falar que a gente tem preguiça de ser adulto. Exatamente, sabotador. Sabotador é bem tranquilo, né? Sabotadores. Eu tenho tal sabotador dentro da minha linha de raciocínio, você tem preguiça de ser adulto. Inconsciente, mas tem. Você não assume as responsabilidades porque você tá presa no trauma. Entendeu? Entendi. E aí, vamos lá, vou deixar você ver. Tá, quando ele balança pra cá, assim... tá vendo que tá mais pra cá? Ó, tá vindo pra cá. É o arquétipo da criança. Uhum. Bate com aquilo que você falou, eu procrastino tudo. Porque se alguém resolver pra você, vai ser muito mais fácil. Muito mais tranquilo, gente. Exatamente, entendeu? Então é esse arquétipo. Comportamental, a gente entra dentro disso daqui em várias fases da vida, tá? Hoje você tá assim, amanhã você pode estar no meu lugar, por exemplo, como uma anciã, amanhã você se acha vítima, amanhã você se... Então você fica... Exatamente, porque quando você tava falando, eu já li muito, já conversei tanto com meus amigos que são terapeutas, eles falam assim, eu não consigo entender, você senta em tanta mesa do povo e... Parece que tudo que vocês falam eu me identifico, sabe?
Aí eu pensei, eu sou louca, eu tô ficando doida, Quando eu tive em o algum primeiro ponto, contato com o Enneagrama, eu falei, eu sou todas. né? Eu tô aqui só. E aí Eu sou eu todas. mandei pra Lizzie outro dia um link pra fazer um teste. Ela falou, dei sim. Então eu falei também. Somos aqui só observando a vida dos outros pra E aí, seguir uma linha. e aí a gente entende que, na verdade, sim, é possível você ter todas as características, porque daí você é a própria anciã. Eu sou tudo. Eu sou a dona da razão. Eu sou... Então, sim, tem uma fase da vida que a gente se identifica com tudo por causa do comportamento ancião. Caramba. E é bem nesse auge, né? Eu acho que nos nossos 25. Você tem A quantos anos fase agora? hoje eu tenho 32. A fase dos 25 anos é maravilhoso. Gente, eu tava com 25 anos, 26. Eu descobri que eu estava grávida um dia depois do meu aniversário de 26 anos. Então, eu engravidei com 25. Eu sei exatamente o momento que eu me vi adulta. Eu estava com uma barriga de 5 meses, carrinho do supermercado, Ai, com gente. hoje meu marido, na época, né, a gente É ia a virada. fazendo a primeira compra do mês. É a Sabe virada. aquela primeira compra que você vai pra casa, que você tem que comprar rodo, você tem que comprar balde, você tem que comprar pano, você tem que Ai, comprar gente. cestinho de lixo. Fim do mundo. Que aí eu olhei pra ele e eu falei, Somos adultos. somos adultos, estamos saindo de casa de mamãe e indo pra nossa casa. Eu lembro exatamente que virou uma chave na minha cabeça. Porque até então, com 25 anos, você é jovem demais pra ser velha E velho demais pra ser jovem. Então você tá num limbo. Que você não dá certo nem com 40 e nem com 19. Exatamente. Você entra num limbo onde eu preciso começar a me mexer porque a idade tá chegando. Mas ao mesmo tempo, para algumas coisas, você fala assim, nossa, mas tá tão fácil. Hoje em dia você vê uma mulher que engravida com 25 anos, engravidou na adolescência. Engravidei na adolescência. Eu falo que eu engravidei na adolescência. eu engravidei na adolescência. Engravidei na adolescência. Que foi até cair sua ficha. Até cair a ficha que você está adulta. E isso é uma conversa que eu tenho bastante com meu esposo. Hoje nem tanto, mas de vez em quando dá aqueles lapsos assim, sabe? Que a gente já chegou de ter a conversa assim, nossa, mas parece que era ontem que a gente era uma criança, hoje a gente já tá fazendo planos, grandes decisões. Né? Hoje não, hoje a gente já saímos dessa fase, nós já estamos numa fase, mas, e aí eu e meu esposo, a gente tem a mesma linha de raciocínio, nós somos caseiros, nós temos, sabe, coisas em comum, muito em comum. Porque tem gente que fala assim, fiquem com pessoas que o oposto se atrai. Mentira. Mentira. Mentira, gente. O oposto não se atrai. Eu fiz no Dia dos Namorados essa publicação no meu Instagram. Você fez? Fiz. Os opostos se atraem. Mentira. Não se atrai. Esquece. Mentira. É verdade. Esquece mentira. isso. Você tem que ter uma pessoa que tem mais ou menos a tua linha de raciocínio. Senão não dá certo. Exatamente. Se você escolhe um amigo que gosta das mesmas coisas de você, por que você vai escolher um cônjuge que pensa diferente? Qual que é a lógica? A gente tá na fase do tiozão já, né? Tiozão. A gente tá na fase do tiozão. Que os meninos do tamarindo, você viu que tem um pé de tamarindo? Ô, tiazinha, pode tirar um tamarindo aqui? Eu falei, pode, só não leva a árvore. Monopolizaram e eu fui chamada de tiazinha pela primeira vez. A gente tá na fase do tio, que os filhos dos nossos amigos chegam pra gente. Oi, tia! E dos irmãos também. Tia. Tia, tudo bem? E você já? E ontem éramos nós. Oi, tia. Eu tenho vergonha de ligar, tem uma pessoa que eu tenho muita vergonha, vou fazer esse corte pra ela. De ligar e não sei como falar com ela. Porque toda a vida foi tia Noêmia. Tia Noêmia, ela não é da família. Entende? Ela era uma pessoa que dava muito suporte pra nossa família na época. E eu costumei chamar ela de tia e ter um morro de vergonha de ligar pra ela ao auge dos 25 anos e chamar ela de tia. Mas eu tenho muito a agradecer, sabe? Ela, porque sempre esteve muito próximo da nossa família, dando muito apoio, muito suporte mesmo. E eu peguei esse hábito de chamar ela de tia. Hoje eu sou tia já, né?
sou a tiazinha do tamarindo. Exatamente. E aí você pega, por exemplo, eu sou de 1990, né? E antigamente quem nascia em 90 era muito jovem. Nossa, né? Então agora... era muito jovem, era styles. Hoje eu nem sei qual é o nome que dão pra gente. É cringe. Porque tem a geração 2000, 2010 que olha pra você e fala assim: nossa, você já tem 30 anos? Nossa, horrível. Como isso. assim? Como assim? Baixou a música do Sérgio, como é do Sérgio Reis da Panela Velha que faz comida boa. Eu descobri que eu sou coroa por causa dessa música. Eu sou coroa. Ai, meu Deus. E aí você começa. Então, assim, hoje eu já entrei nessa fase, mas você intercala em todas as fases da sua vida todos os arquétipos, entende? Então, é o momento que você está vivendo, você está nesse arquétipo. Aquele arquétipo da jornada do herói, ele é legal de você identificar e assumir uma outra postura de trabalho para você poder entender como você funciona. Eu gosto de trabalhar com essas 4 personalidades aqui quando eu falo disso, que é o tubarão, a águia, o lobo e o gato. Que a gente consegue entender se a pessoa ela é legal para trabalhar em equipe, se ela é uma pessoa que ela aceita fácil decisão, se ela tem propósito de liderança, entendeu? Então você começa, às vezes a pessoa chega lá para mim e fala: ai, por que meu trabalho isso, meu trabalho aquilo? Ai, o que você é? Ah, eu trabalho na sala do meu gerente. Aí você vai pegar a pessoa, é uma águia. Aí não dá certo. Não, aí dá quase fala assim, troca de emprego. Sabe? Daí você fala, claro que não vai dar certo. Ela tá ali no papel de autoridade. Ela tá contra um papel de autoridade. E 2 autoridades no mesmo lugar. 2 bicudos não se bico. Então você consegue. E isso aqui, através da radiestesia, você consegue identificar muita coisa. Muita coisa. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita. Hoje eu uso radiestesia para muita coisa na minha vida, inclusive dentro dos meus tratamentos. Sou fissurada nesse material, vivo fazendo outros, tanto que tem vários a mais. Tenho hoje 8 tabelas nesse estilo aqui. Tem uma foto no meu Instagram, depois se quiser ver, todas as tabelas assim meio juntas. E eu tenho mais algumas que eu quero imprimir, que são novas, que são atualizações dessas daqui. E aí dentro disso daqui, eu falei muito do comportamento, né? Mas aqui, por exemplo, eu consigo detectar problemas de saúde, né? Eu consigo detectar a frequência dessa dor. Então, se é por exemplo, assim, aqui, né, tem sim um gráfico aqui que a gente começa a perceber. É uma zona, porque existe estágios de saúde, né? Existe o estágio da pré-doença, né? O início da doença e a doença latente. A pré-doença, ela começa 10 anos antes. Você vai fazer um exame de sangue, não vai dar no seu exame, porque não tem sintoma ainda para aparecer no exame de sangue. Mas lá na sua célula já tá dando problema. Entendeu? Gente, e aí e tudo é feito com o pêndulo. Eu tenho um aparelhinho de biorressonância que você segura, que é muito rápido, ele te dá um relatório que facilita bastante as perguntas, mas não é em todo mundo que eu uso também, porque isso aqui já ajuda muito, sabe? Às vezes também excesso de informação atrapalha. A pessoa já vem com aquela cambada de informação. Às vezes o excesso de informação atrapalha. Porque assim, às vezes a pessoa tá cheio de dor e se eu for muito pro lado da saúde, eu vou achar muita coisa. Entendeu? Os médicos falam assim, você já assistiu Grey's Anatomy, House? Isso daí é muito mas é verdade, tá? Isso aí é de série, mas é verdade. Se você faz um exame por exemplo, uma ressonância do corpo inteiro, você vai achar no mínimo 3 coisas para você investigar. É verdade. Lá não tem. Eu fico pensando, gente, eu não posso passar nessa ressonância desse povo aí, não. Você vai ter um gânglio em algum lugar, uma imagem pretinha em algum lugar, você vai ter um foco de alguma coisa em algum lugar. Então assim, óbvio que pode passar o resto da sua vida sem aparecer nada, como pode dar um problema. Mas se você pega um exame desse daí, ao invés de você olhar para o que realmente importa naquela hora, que é o comportamental, você se apega.
Então, às vezes eu vejo pessoas que precisam fazer modulação hormonal, que precisa fazer processos de realmente de saúde, mas que não adianta eu passar, porque primeiro precisa mexer com o comportamento. Porque às vezes está tão na dor, tão na dor, tão na dor, que se ela não mudar o comportamento, não A adianta dor não mexer. vai sair. É a mesma coisa de eu te dar uma A dipirona. água e a dipirona. Exatamente. Mesma história. Mesma história. Então aí vai muito da anamnese. Eu preciso conversar com essa pessoa para saber o que essa pessoa, qual caminho que ela tá, em qual momento da vida que ela tá, se ela realmente está disposta, se ela não tá, se aquilo dói mesmo, entendeu? Então, entendi, gente. Eu tô assim, confusa de novo, igual lá no jardim da Lizzie, tá? No jardim da Lizzie, mas. Gente. Pode perguntar tudo o que você quiser que eu respondo. Não tem problema nenhum. Coisa. Esse trem de doença eu nem quero saber, tá? Eu tô cansada de ficar doente. Cansada, eu tô assim, ó, exausta. Tá na hora de passar já. Eu não ligo mais pra doença. Eu venho e trabalho do mesmo jeito. Porque antes eu era muito assim, aquele negócio lá de ser criança. Ah, eu tô doente, eu não vou trabalhar não. Imagina, vou trabalhar pra quê? Tô doente. Aí aquilo me acumulava outras coisas, que aí eu tava só gripada, daí eu já sentia dor de cabeça, porque eu tinha dormido 12 horas, aí eu já não comia, aí eu já não bebia água, e outras doenças vinham junto. Exatamente. E aí vira uma bola de neve. Uma bola de neve, exatamente. E dúvida? Pode perguntar, tudo que você quiser perguntar. Tenho não, é muita. Menina, eu vou tirar uma dúvida que você colocou no podcast da Lizzie sobre as cores. Isso, exato. Sobre as cores. Existe verdadeiramente uma psicologia das cores. Inclusive, naquela primeira conversa que eu falei do placebo, foi detectado que pessoas que tinham quanto maior a pílula e mais colorida, mais a pessoa melhorava. Engraçado isso, né? Então, assim, às vezes a gente acha que é mito, mas às vezes você tá tão borocochô, põe um batom vermelho, sabe? Faz uma make, põe um vestido vermelho, vai na fé e muda. Você sabe por quê? Por exemplo, vamos voltar lá atrás, né? Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A pessoa tomou um tiro, o que ia fazer ali para parar de sangrar? Eles pegavam um pano lilás e colocavam em cima, parava de sangrar. Por quê? Porque o lilás faz um processo de coagulação. Mas isso não é o lilás, é o que o lilás representa no cérebro. Não, é a cor. É a cor. É por isso que, se for... Gente, o Deus, ele é imenso em sua magnitude. O que é o arco-íris? Já parou pra pensar por que as cores fazem? Gente, o arco-íris é um espectro transparente, que você vê cor. Por causa da química das partículas. Da água. Então, a partir do momento que essa cor, eu estou em contato com essa cor, eu estou tocando essa cor, a cor vai fazer uma refração da luz e a minha célula vai responder de acordo com a cor. Então, não é o seu cérebro, é ciência. É ciência. Gente. É por isso que maior prova que é ciência. Hoje em dia nós temos sérios déficits de melatonina. A maioria de nós temos dificuldade em dormir. Por quê? Porque a melatonina ela é secretada a partir das 9 horas da noite no breu. Certo? Antigamente, você apagava... estava breu no mesmo. breu, apagava a luz, acabou. Não tinha nem... A gente estava comentando outro dia, não tinha nem energia elétrica. Exatamente. Aqui, se eu desligar tudo, não vai ficar um breu. Você sabe por quê? Por causa da luz do ar-condicionado. E a luz do ar-condicionado é laranja. E a luz que interfere do lado de fora para dentro. Exatamente. Os potes, a casa do lado. Exatamente. E a luz laranja, ela é estimulante.
Será que isso tudo é feito pensado já? Eu conspirando. Eu e as minhas conspirações. Ó, não tenho dinheiro para pagar processo. Não tenho. Ai, gente. Não adianta me processar. Ai, a minha live vai Maravilhoso. cair porque o meu celular vai desligar. Não vai, não. Vamos desligar ela antes que eu vou usar esse corte. Só compartilha ela crua, que eu já vou baixar ela aqui. Um monte de gente já me adicionou. Muito bom, perfeito. Isso que é importante, que é alcance. E aí, assim, é muito interessante. Aí, às vezes as pessoas falam assim, ai, não é ciência. É ciência. É, gente, isso aí, olha, eu vou te falar uma coisa. Essa mulher nem ia descobrir esse trem aqui no meu e-mail. É ciência. Não tá, não. E aí eu digo pra você que... Ai, agora eu vou fritar teu cérebro. Eu vou Vai, alugar um não, triplex pelo amor no de teu Deus. cérebro agora. Não faz isso. Eu consigo detectar um problema físico na pessoa através da voz dela pelo áudio. Pelo áudio no celular? Uhum. Uma mulher. E eu te provo, eu vou aproveitar que meu celular tá aqui, Uhum. que isso é verdade. Vou mostrar pra você uma conversa com... Não vou colocar o áudio pra rodar, tá? Mas eu vou mostrar pra você que é real isso, que eu não tô mentindo, não tô inventando. Essa colega minha é uma outra terapeuta lá de Rondonópolis, que eu amo de paixão. Silvia, amiga, beijo, chão. Ela colocou aqui, ó. Ela me manda um áudio falando que tal pessoa está com X problema. Aí eu respondo, amiga, como que tá a abrangência dessa doença? Ela falou assim, descobriu agora. E ela me manda um áudio de aqui, 3 minutos e 34 dela falando sobre. E aí aqui embaixo eu já vou passando, tá vendo? As informações. Aqui eu vou passando. E aí aqui, quando eu continuo falando da questão comportamental, ela coloca Em em cheio. cheio. Meu Deus. Porque a sua voz tem uma frequência. E quando você refina e começa a estudar tanto, é possível detectar na frequência da voz se a pessoa está com raiva, se a pessoa está estressada, qual frequência que ela está exalando, qual tipo de comportamento ela tem. Mas isso é quando você está fazendo uma análise, você não escuta as vozes das pessoas assim, essa pessoa está com algum problema. Pelo amor de Deus, não me analisa. Eu não vou... As pessoas têm curiosidade comigo de achar que eu passo o tempo todo analisando. É. Não. Não, gente, eu tenho vida também, gente. Vocês acham que vocês são importantes esse tanto pra Eu tenho vida também. Então, assim, é óbvio que em algumas pessoas a gente acaba. É mais evidente, É mais porque evidente. a voz da pessoa é um veículo também, né? Exatamente. Se você está num áudio, numa videoconferência ou num áudio num grupo, você vai escutar a voz da pessoa, essa pessoa tá com um problema. Mas hoje pra mim é muito trabalho, sabe? Hoje pra mim é um trabalho. Então, assim, se eu não tô no trabalho, eu desconecto. Totalmente. E aí, às vezes a pessoa fala comigo, eu falo, ai, calma aí. Ou então, por exemplo, eu já passei por situações onde... eu adoro fazer isso, gente. A narcisista que mora em mim ama fazer isso. Situações que a pessoa vira e fala pra mim bem assim, mas você tem certeza que esse seu trabalho funciona? Ai, e aí eu ativo na hora, faço aquela leitura de 15 segundos e... na pessoa, pra poder ela falar assim, realmente é isso aí Aí mesmo. a pessoa olha pra mim. Aí vem a brincadeira, né? Nossa, você é pior que a mãe de Ná. É horrível, brincadeira ofensiva, gente. Não é Eu falo, pior que hoje não me ofende, não. Não. Eu comemoro o Dia das Bruxas. Hoje virou piada. Tá ótimo. Já me ofendeu, mas hoje não. Não, né? Muito Eu ia pelo ficar contrário. ofendida. Se alguém vira pra mim assim, igual a mãe de Ná. Eu falo, olha que eu acho que eu sou melhor que ela. Então, gente, é muito curioso. Não me afeta mais. Muito curioso mesmo. Eu vou lá no escritório dela, no laboratório do estúdio, como é que você chama? Isso. Eu chamo de clínica, né? Clínica. Isso. Vou lá na clínica dela, gente, porque eu preciso ver o que eu vou fazer aqui pra vocês. Eu vou lá por causa de vocês, tá? Eu juro. Gente, vou fazer um corte especial aqui pra ela, tá? Avaliação, eu não cobro.
Você pode agendar a sua avaliação comigo, você consegue fazer sua avaliação sem custo nenhum. Pelo menos o básico sobre você descobre. E para os seguidores, tá? Que curtirem muito essa live, compartilharem e deram um up aí no canal da nossa amiga, ajudar ela a crescer, esse canal vai ganhar 15% de desconto no tratamento. Pronto, gente, eu vou complementar. Essa live não vai subir pro Instagram, eu vou subir ela, vou baixar aqui agora, só vai ganhar essa promoção aqui, eu vou fazer esse corte e vou colocar no Instagram. Só vai ganhar esse desconto quem for lá no YouTube, me seguir no Instagram, for lá no YouTube, se inscrever e curtir essa live, tá ok? Uma mão lava a outra e as duas lavam a outra. Exatamente. Vamos... Gente, olha, maravilhoso. De verdade, eu vou lá, tá? Porque eu preciso trabalhar na minha imagem aqui com vocês. Pra ver o que é que... Não é pra passar uma imagem pra vocês, é pra eu me identificar de fato. Eu preciso estar dentro de uma... Eu sinto necessidade disso, sabe? De estar dentro de um personagem. Não adianta. Eu tava conversando no off outro dia aqui com o Jonathan Saraiva. Falei pra ele, Jonathan, eu tenho uma extrema necessidade de qualquer emprego e trabalho, qualquer função que eu desenvolva, eu tenho que ter Mas é para isso que serve uma persona. É para isso que serve a psicologia dos arquétipos. Aí a gente usa o arquétipo do poder animal. Então a gente pega um arquétipo que você quer reproduzir. Então, por exemplo, assim... Então é o que eu quiser reproduzir. É o que você quiser reproduzir. Então eu vou trabalhar em cima disso. Exatamente. Você pega um arquétipo e você modela um arquétipo. Você cria aquela energia daquele arquétipo. Qual é o problema do arquétipo? Todo arquétipo tem um lado bom e um lado ruim. Então, por exemplo... Dentro das energias. Dentro das energias. Se você fica muito dentro de um único arquétipo, aquilo lá pode acabar atendendo. Então, por exemplo, assim, se você pega o arquétipo da prosperidade... Qual que é o oposto da prosperidade? A ganância. Então, se você só fica ali focando no arquétipo da prosperidade, você pode ter certeza que você vai ficar muito gananciosa, entendeu? Então, então, por exemplo, existe o arquétipo que muitas mulheres usam da Afrodite. E da Cleópatra. E pelo amor de Deus, gente, nunca estudou arquétipo para poder modelar um arquétipo desse. Exato. Nunca. Entendeu? Assim... aí pega aqueles livros do e-book, eu vou modelar o arquétipo, seja uma mulher fatal, poderosa, modelar tal arquétipo. Socorro, eu quero morrer aqui. Ridículo, eu já vi tanto Mas parece que o algoritmo do Google tá todo conspirando contra mim. Eu pesquisei uma coisa, não pensei, por que eu não pesquisei na aba anônima? Aí começou a aparecer um monte de gente me oferecendo uns treinos, livro no e-mail. Seja uma mulher poderosa. Eu falei, já sou, gente. Pra que Exatamente. E isso daí vai ficando na psique, por repetição. Existe um livro que... posso falar bem o português? Pode sim. Quem modela muito esse livro, gente, é o nosso presidente. Ele faz isso com todas as ações do mundo, que é o Maquiavel. E acabou virando uma frase dele. Se você quer que uma narrativa, se você quer que vire verdade, repita tanto até que a mentira vire verdade. E isso é fato. Por repetição, eu consigo fazer você olhar para aquilo e falar que aquilo é verdade. Você quer ver o maior exemplo disso? Balenciaga. Nossa. Quem tá indo pelo mesmo ritmo? Madonna. Você viu a capa do filme do novo CD da Madonna? Vi. É um atentado a quem é cristão. É um absurdo, né? Um absurdo. Então, assim, aí você olha a primeira vez, é um absurdo isso aqui. Aí você olha de novo, Aí... peraí, parece uma... Exatamente. Parece um... Não, é uma manifestação da arte. Aí você vai. Aí daqui a pouco, você tá aqui rodando no Rio do Instagram, passa um trecho daquela música. Nossa, mas a música é boa. Aí quando você vê, você tá assistindo às vezes a música nem é boa. Eu odeio aquela música do Pedrinho por causa do significado, mas eu sei cantar. Eu não sei. O significado? Não sei que significado tem. Vamos desligar, gente. Vamos desligar, depois eu falo. Beijos.